Pessoal, tudo bem com vocês? Esses dias eu cheguei do serviço, sentei aqui nesse mesmo lugar e fui gravar um vídeo. E esse vídeo viralizou, falando sobre amigas. E o que mais me assustou foi assim, o tanto de pessoas que se identificaram comigo, que não têm amigas. Eu vou colocar aí, de 100 pessoas, 5 falam que têm amigas. O restante, nenhuma tem amigas. E eu comecei a estudar sobre isso, o que pode ocorrer, por que tantas pessoas sem amizades. Eu vou contar aqui também uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu vim para minha cidade, né, até que eu falei que no outro vídeo eu falo que eu fiquei bem sozinha, que ninguém nem veio falar oi para mim, que parecia que eu estava leprosa, que por eu ter me divorciado, né? Então parece que as pessoas têm medo de pessoas que divorciam. Principalmente na época que eu me separei, né? Que foi há 25 anos atrás. E eu trabalhei numa fábrica de costura e eu peguei uma amizade com uma mulher lá, que também estava mesma idade minha, estava passando o mesmo problema que o meu, né? Então eu me identifiquei com ela. E a gente começou a conversar, tal. E um dia eu estava aqui em casa, ela tinha separado do marido, ela estava namorando com outro, estava namorando outra pessoa. Aí eu estava aqui em casa, ela falou assim para mim: "Ai, a gente poderia conversar?" Aí eu falei assim: "Sim". Aí ela falou assim: "Mas eu queria conversar lá, aqui na minha cidade tem um lugar que as pessoas fazem caminhada, né? Que a gente chama até de buracão, que era um buracão antigamente, e a gente chama de buracão. E as pessoas ficam ali, se reúnem para tomar tereré, fazer caminhada." Ela falou assim: "Ah, você não vai lá no buracão?" Aí eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui lá para conversar com ela. E a gente ficou, acho que era 6 horas, a gente ficou até quase às 10 horas da noite lá andando e ela me contando todos os problemas, tudo que aconteceu e tal. E eu ouvi, sabe? Então, assim, ela saiu até bem mais leve, ela falou: "Nossa, agora eu tô mais leve, né?" E passou alguns dias, aí o problema já era meu. Eu estava com um problema que eu não lembro agora o que era, e eu liguei para ela, né? E falei assim: "Vamos lá no buracão hoje, que eu não tô muito bem, eu queria conversar." Aí a resposta dela para mim foi: "Ah, hoje não dá. Quando, quando der, eu te ligo." Só que eu estava passando problema aquele dia. Então, assim, eu me recolhi a minha insignificância e fiquei quieta, e até hoje a gente não se viu mais. A gente não se viu por causa desse problema, porque assim, ela não me procurou, ela não me ligou mais. Então, é assim, é, como eu estava falando, né? Tem muitas pessoas que se identificaram comigo, tem muitas haters, né? Que falou coisas pesadas para mim, mas tudo bem, eu não me importo, porque eu sei do meu valor, e o importante é o meu valor, né? Porque eu falo assim, que as pessoas que me julgaram não me conhecem, não sabem a minha trajetória, e a régua que mede a minha vida não é a mesma régua que mede a vida de ninguém, né? Só que se eu tive muitos comentários bons e muitas pessoas falando que também não tem amigas. E que eu coloquei nisso, né? Porque as pessoas não têm amiga. Eu coloquei por ser pessoas interesseiras. Sim, tem muitas pessoas interesseiras. Que eu achei que essa amiga, que eu achava que era amiga minha, foi interesseira, né? Porque quando ela precisou, eu ouvi ela. Quando eu estava passando por um problema, que eu chamei, ela não veio me socorrer. Então, assim, é, eu acho pessoas interesseiras. Muitas vezes também aquele ciclo nosso de amizade se fechou para a gente arrumar outras possibilidades, né? Outros amigos. Aqueles amigos de antigamente não são mais nossos amigos, para a gente arrumar outros amigos. Eu acho assim, na minha visão, eu acho assim que eu não nasci para ter amigas. Eu Depois que eu fui trabalhar na Santa Casa, eu trabalhei na hemodiálise,
e eu peguei amizade com uma menina que trabalhava na parte da secretaria, né? E a gente pegou, assim, bastante amizade, mas eu era evangélica, ela não, mas assim, eu não me importava, né? Cada um na sua religião, só que a gente conversava bastante, eu desabafava com ela bastante, ela desabafava comigo, a gente sempre uma ligava para a outra. Então eu falei assim, ah, essa aqui vai ser a minha amiga, né? Só que, gente, aí deu um problema de saúde nela e faz 10 anos que ela faleceu. E a partir desse momento eu não arrumei ninguém. Então, assim, claro que Deus coloca pessoas na nossa vida, né? Como Deus coloca pessoas boas na nossa vida, Deus também tira pessoas que são ruins da nossa vida. E o que eu quero falar com tudo isso, sabe? É pra gente assim, também não perder a esperança, né? Que existe, eu acho sim, sabe? Que existe gente boa sim no mundo, sabe? Porque se a gente desacreditar de tudo também, não dá, né? Então eu acredito sim que existe gente boa. É, o duro é a gente achar onde está essa pessoa boa. Porque hoje eu falo assim, no meu ponto de vista, tá? Hoje eu acho as pessoas muito falsas, muito mesmo. Às vezes você arruma uma pessoa e você fala assim, essa pessoa é a minha amiga. Você vai lá desabafar com ela, você vai conversar com ela, você contou um segredo para ela. Ela tem outra amiga que ela vai e conta o segredo que você contou para ela e fala para essa outra amiga. Não conta. Essa outra amiga tem outra amiga e isso aí vai passando de boca em boca quando vê a cidade inteira tá sabendo do seu problema. Por isso que eu falo, gente, sempre conta o seu problema para Deus. Eu não sei se as amizades estão muito líquidas, não tem mais aquela amizade verdadeira, sabe? Aquela amizade assim que a pessoa entra no fogo com você ou entra no fogo por você. Eu acho que não existe mais. Eu acho assim que, como está escrito na Bíblia, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Uma vez eu assisti no Globo Repórter, só que eu tentei achar, eu não consegui, gente. Mas eu tenho certeza que eu assisti no Globo Repórter falando sobre homem e mulher. Por que, que os homens, eles defendem tanto outros homens e as mulheres não defendem as mulheres. E teve esse debate e tal. Faz muito tempo já que passou, não lembro quando que foi. Eu falei, nossa, foi um tema até do Globo Repórter, né? Sobre isso. E aqui, perto da minha casa, tem um bar. Eu vejo, assim, os homens de segunda a segunda, ali naquele bar, conversando, tomando cerveja. Só que eu sei que são amigos também de copo, né? Então, assim, amigos de copo, eu não quero, porque eu não bebo. Essa minha, que eu falei que era minha colega, que me chamou, eu fui até ela para ver o que ela estava passando, que depois ela não veio até mim. Eu vejo assim ainda no Instagram, né? Ela com várias pessoas, só que tudo em balada, em festa, amigos de copos, como eu falei, amigos de copos, que não é esse o amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro é aquele que está com você ali no momento que você realmente precisar, aquele que você vai contar as coisas e vai guardar para ele. Então, assim, eu fiquei muito assim, admirada mesmo, admirada o tanto de pessoas que se inscreveram no meu canal e o tanto de pessoas que falaram a mesma coisa que eu falei, que não tem amiga, que ou a amiga ia na casa por causa de uma piscina, ou a amiga ia na casa só por causa de se convidava para ir almoçar. Teve vários relatos mesmo, vários relatos de pessoas que estão frustradas por não ter ninguém. Outras falam que está bem assim, que a solitude basta. Outras falam que sente muita falta de ter uma amiga verdadeira, uma amiga que você possa confiar. Então hoje assim eu falo assim que uma amizade só vai vir mesmo se for por Deus. Deus trazer essa amiga pra gente, porque hoje não dá pra gente confiar nas pessoas, hoje não dá pra gente contar as coisas e confiando que a pessoa não vai contar para ninguém, porque eu sei que vai, que acaba contando para outra pessoa, né?
Então eu falo assim que tudo isso, assim, que a gente perdeu esse laço, né? Esse laço com a amizade, foi a reciprocidade, a empatia, sabe? Cada um, a vida está muito corrida também, né? Cada um cuida da sua vida e está muito corrida. Então, internet também fez é, isso ficar muito assim, prejudicar muito, né? Porque você quer falar com a amiga, você manda um WhatsApp, ou você vê ela ali no Facebook, mas isso aí não é amizade verdadeira, né? A amizade verdadeira é aquela que ela vai te estender a mão a hora que você precisar. Quando eu falei dessa minha amiga lá dessa cidade lá que eu morava, muitas pessoas me criticaram, falaram que eu quis esfregar as fotos na cara dela, mas gente, penso pelo meu lado. Eu encontrei ela, não foi ela que encontrou eu, porque ela poderia estar passando por problemas, que não estava bem. Eu encontrei ela. Ela sabia todos os problemas que eu estava passando. Eu acho, sim, que ela poderia ter me ouvido, porque eu ia conversar com ela. Ela poderia ter pelo menos perguntado, mas e como que você está? Como que a sua vida tá? Qualquer coisa assim, porque eu também ia perguntar. Só que eu já tinha conversado com a filha, mais ou menos com o esposo, não lembro direito. E se ela tivesse com um problema, é lógico que eu ia ouvir. Ajudar seria difícil porque eu moro a 400 quilômetros, né? Mas eu estar aqui para conversar com ela pelo WhatsApp, para dar uma força, lógico, logicamente que eu ia fazer isso, porque eu já era gato escaldado, né? Porque quando você sai de uma separação, você aprende muitas coisas de se virar sozinha, de lutar pela vida. Então você aprende muitas coisas. E não foi isso que aconteceu. E muita gente me taxaram por isso, né? Que eu era uma chata, eu era uma egoísta, mas é hater e assim, o que importa é as pessoas que me falaram coisas boas e eu vi assim que muitos se identificaram comigo. Eu até tinha marcado aqui no. Dá licença um pouquinho. Eu já tinha marcado aqui no computador, sabe? Algumas coisas de amizades, né? De amizades, porque que a gente não encontra mais as amizades, né? Então foi como eu falei, né? Fases da vida diferente. A gente começa a ficar mais velha, a gente começa a procurar talvez outros tipos de amizade, a vida, é, a gente talvez fica muito longe daquela pessoa, a pessoa arruma outro ciclo de amigos, no divórcio também. Muitas pessoas acabam ficando com quem mais ficou com o dinheiro, que no caso o meu foi o meu ex-marido, então muita gente ficou com amizade com ele, eu não fiquei com praticamente nada, né? Vim só eu e meu filho para cá, então, assim, tem isso também, assim, de ter posses, né? Quem tem posses consegue até ficar com os amigos, né? E a competição, né? Que a gente fala assim que a mulher compete muito com outra mulher. Então, infelizmente, isso acontece da competição velada, né? Competição ali que você olha, quando você chega no lugar, a mulher ela te olha de cima a baixo, né? Para ver como que você está. Então, assim, isso prejudica muito, muito, muito mesmo a gente conseguir uma amizade, sabe? A falta de empatia, de reciprocidade, foi algumas coisas assim, que eu pesquisei para tentar entender, né? Tentar entender esse ciclo que a gente está passando, essa, essa falta de amigos, amigos verdadeiros, amigos igual tinha antigamente, sabe? Aquele amigo que realmente você podia contar. Eu lembro assim, quando eu era pequena, a gente criava muita galinha, muito porco, e quando um vizinho matava um porco, ele dividia na sacolinha, um para cada vizinho, um pedacinho para cada um. Então, assim, era muito gostoso. E um grito que a gente desse, o vizinho já estava lá na casa. E hoje a gente vê que cada um pensa, né, no seu próprio umbigo. Ninguém tá mais nem aí para ninguém. E é isso, gente. Eu acho assim que é difícil ficar sem amigos. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes a gente tendo nossa própria companhia, nossa solitude,
nossos familiares, gente, eu não falo nem de parente, eu falo os nossos familiares, os nossos núcleos que está aqui dentro da nossa casa, porque às vezes até o próprio parente vira cara com você, fala coisas que te machucam, irmãos, às vezes até o pai e mãe fala coisas que nos machucam, né? Então eu falo assim, os nossos que estão aqui dentro da nossa casa, até às vezes o próprio marido, muitas vezes fala coisas que nos machucam, né? É, então, assim, mas a gente tem, assim, mais que ficar com o nosso núcleo, que aqui é a nossa família. Porque o restante, eu falo assim, um dia se eu tiver amigo, vai ser só por Deus mesmo. Então, assim, o que eu quis vir trazer hoje foi isso, de tantas pessoas ter se identificado comigo por essa falta de amizade. Tem gente, como eu disse, gente sente falta, tem gente que fala que gosta de ficar sozinha, por causa da solitude, só que tem vezes que a gente, às vezes, acaba sentindo falta, né? Não precisa a pessoa estar dentro da sua casa, mas de ir na sorveteria. Ô, fulana, vamos na sorveteria? Ô, fulano, vamos no cinema? Vamos assistir aquele filme? Tá passando um filme legal. Só que, assim, hoje eu vejo poucas, sabe? Poucas pessoas fazendo isso, poucas pessoas tendo esse vínculo com o outro. Então, assim, eu não sei se é confiança mesmo, eu não sei se a gente chegar no lugar, a gente subir nosso patamar de vida e ter coisas melhores, se a pessoa vai se aproximar mais por interesse. Tem muitas pessoas que comentaram que quando ela estava bem de situação, a casa dela vivia cheia. Quando a situação dela, porque a vida da gente é assim, né, de altos e baixos. E quando a situação dela estava mais baixa, as pessoas sumiram tudo. Não aparecia mais ninguém na casa. E tem gente que fala assim, ah, mas você está equivocada, porque a pessoa não vai na sua casa porque tem uma piscina. No meu caso, no meu caso, quando aconteceu das pessoas irem na minha casa, foi exatamente pela piscina. Porque eu tinha amizade de falar oi. Somente isso. Era pessoas da igreja que eu tinha só de passar e falar oi. Não tinha aquela a proximidade com as pessoas. E quando viu que eu tinha piscina, era muito calor, eles realmente me ligavam mesmo só para vir na piscina. Depois que eu me separei, nem oi vieram falar para mim. Nem uma ligação fizeram para mim. Então, gente, é isso que eu queria falar. Essas pesquisas que eu fiz de amizade, né? Como que tá difícil. Amigos, a única que eu tinha faleceu e nunca mais tive mais ninguém, mas eu tô bem. Eu tô bem, eu tô aqui na minha casa com meu filho, com meu namorado, com meus gatinhos, então eu tô bem. Tô bem porque eu sei, assim, que muitas coisas que eu já comentei com pessoas, que eu comentei não, teve pessoas que foi na minha casa e falou alguma coisa do marido e eu só ouvi e depois ela saiu falando que foi eu que falei. Sabe essas coisinhas de fofoquinhas? Então, às vezes é melhor nem ter, né? Melhor nem ter, a gente fica sozinho em casa, pelo menos não tem fofoca, não tem nada. E, e assim, eu agradeço a vocês por estar me seguindo, por ter tanto inscrito, né? Porque só nesse vídeo teve quase 4.000 inscritos. Então eu agradeço muito, porque eu falei assim, foi um vídeo assim tão correndo que eu fiz, só que depois que eu fiz o vídeo, que eu vi essa repercussão toda, eu falei assim, gente, eu tenho que começar a tentar entender o porquê disso, o porquê tantas pessoas se afastaram. Será que é o que está na Bíblia mesmo, né? Que o amor de muitos esfriarão? Será que é a correria do dia a dia? Será que é a internet que tirou um pouco essa proximidade das pessoas? Será que é a inveja? Será que aparece por interesse? Então, eu acho que engloba tudo. É tudo um pouco. Cada um tem a sua história. Então, um foi por interesse, outro porque a internet se afastou, outra porque o ciclo da vida mudou e arrumar outras pessoas. Agora a cabeça não bate mais com aquela pessoa, agora é diferente. Então, assim, eu penso que foi isso que aconteceu. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like, com amor, coisa.